E aí, essa atitude da distribuidora acabou sendo uma atitude que é contrária a ela. Porque se ela vinha durante 8 meses alegando que não conectava por pendências e nada de novo aconteceu, e de repente ela chegou numa tarde e conecta, é porque não tinha pendência nenhuma. Porque se houvesse pendência, realmente não tinha como conectar. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, integrador, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos falar sobre locação, aluguel de usinas fotovoltaicas. E para isso nós temos aqui o nosso amigo Aloísio Neto, ele que é especialista em direito privado, especialista e mestre em direito ambiental, advogado atuante na área do direito de energia ambiental há 23 anos. Ele é responsável pela estruturação jurídica de diversos projetos de energia por todo o Brasil, professor da especialização em direito de energia, professor universitário de direito ambiental e energia e autor dos livros Direito Ambiental para Concursos e Exame de Ordem e a Energia Eólica no Direito Ambiental Brasileiro. Depois de alguns anos, hein, Aloísio? Seja muito bem-vindo presencialmente ao nosso podcast. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E espero que saia um papo bem legal aqui hoje, né? Bom, obrigado pelo convite, Pedro. Eu queria cumprimentar todos que nos assistem, que nos escutam. E a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que falar aí do que a gente vem fazendo, principalmente de 2012 para cá, né? Por conta, desde a resolução 482, é sempre prazeroso, né? E eu acho que dos modelos de negócio que a gente tem feito, os contratos, contrato de locação de usina ainda é o número 1. Então tem muita coisa aí para a gente conversar. Locação de usina é um tema particularmente interessante, porque a gente fala muito, eu acho que é muito popular a renda por locação de imóveis, né? É uma coisa muito popular, todo mundo se conhece um pouco, desde aquele tio no interior que é cheio de casa, aquela pessoa na cidade que tem vários apartamentos, então é algo muito popular. Mas locação de usinas de energia solar parece uma coisa ainda novidade, né? O que é isso? Nem todo mundo entende exatamente o que é, como funciona, principalmente quem não é do mercado. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente dar mais conhecimento aí para quem está nos assistindo. Mas antes disso, Luiz, eu queria que, além da minha apresentação, você falasse um pouquinho aí do seu trabalho, quem que é o Aloísio Neto no mercado. Sei que você já está há muito tempo aí no setor solar, praticamente lá no começo de tudo. É assim, Pedro, a gente, como você leu aí no começo, né? A gente trabalha com essa área de direito de energia há mais de 20 anos, né? Na verdade, há 23 anos. E a nossa experiência começou com os projetos do Proinfa ainda, dos primeiros leilões de energia eólica que existiram no Brasil. Na época eu trabalhava somente com o licenciamento ambiental dos parques eólicos. Não se ouvia nem falar em energia solar aqui no Brasil, por conta da inviabilidade econômica, né? Muitos equipamentos muito caros, então era uma coisa que realmente não existia. E eu participando desses licenciamentos ambientais de parque eólico, eu comecei a ver leilão de energia e eu pensei assim, olha, né, naquela época, eu estou falando, né, há muito tempo atrás, eu disse, olha, não tem nenhum advogado que trabalhe com isso, eu vou estudar, né? Eu sempre pensei assim, queria fazer algo diferente. E aí eu comecei a estudar os leilões e tudo, e comecei a assessorar algumas empresas que participam de leilões até hoje. Os contratos de leilão são contratos de 30 anos, né? Aí começava desde o arrendamento da terra, né, até depois a parte de linha de transmissão e tudo. 2012 veio a resolução 482 e aí começou praticamente, eu acho, solar no Brasil, pelo menos para mim, na parte de contratação, né? E começaram a surgir algumas dúvidas, desde a regulamentação até a parte de contratos. 2015 começou a geração compartilhada, consórcios, cooperativas e os EMUCs, né? E aí foi que a gente fez a primeira cooperativa do Brasil de energia solar. E aí
eu não sabia que isso ia acontecer. Aí o nosso nome ficou mais conhecido no Brasil inteiro. E hoje a gente tem o único estado, eu até brinco isso, eu acho que eu vou fazer uma usina lá só para completar, né? O único estado que a gente não tem cliente é o Amapá, né? Todos os outros a gente tem projetos feitos com a nossa assessoria. Fica o convite aí, né, para o Pessoal do Amapá. Já entra em contato com a Luiz, que é para acabar com esse ciclo aí. Até sempre chamar a atenção do Amapá, né? Mas assim, falando da questão da amplitude, né? E aí a gente se especializou nisso, surgiram cursos, inclusive, do Instituto Solar. Depois, hoje a gente tem pós-graduação de Direito de Energia, que é de uma universidade do Rio Grande do Sul e outra de Minas, que eu dou aula lá. E esse assunto que a gente vai discutir é um dos assuntos que eu particularmente acho mais interessante, né? Porque qualquer investidor, e aí a gente já entrando no assunto, qualquer investidor que tem ali seu dinheiro guardado e queira uma rentabilidade melhor do que um investimento tradicional, como uma poupança, por exemplo, não precisa ser um mega investidor, né, como é na eólica, que os investimentos começam de milhões. Mas aquele cara que tem ali um pouco de dinheiro guardado e quer colocar uma usina para dali alugar e oferir uma renda mensal, é um negócio que ainda é viável. E, Aloysio, me fala um pouco sobre... acho que vamos começar do zero mesmo. O que é a alocação de energia solar? Na verdade, a alocação, o que é? Muitas pessoas me ligam falando assim, ou entram em contato pelo WhatsApp e dizem, Luiz, é porque eu estou querendo montar uma usina para vender energia. Né? Essa expressão é muito dita. E eu já alerto, né? A primeira observação, vender energia é proibido, né? A ANEEL não permite que a gente faça isso. Então, o que é que faz? Qual é a essência do negócio? Eu vou montar uma usina e, a partir do momento que alguém queira alugar essa usina, que significa dizer o quê? Receber os créditos de energia gerado por aquela usina, a gente transfere a titularidade daquela usina para o locatário e ele vai poder se creditar na unidade consumidora que ele quiser. Né? E aí, o locatário ele vai receber esses créditos de energia num valor menor do que ele pagaria tradicionalmente à distribuidora. Então, traduzindo, né? Para quem está começando do zero. Eu vou alugar uma usina para o Pedro. Então, eu vou dizer, Pedro, eu vou te fornecer aqui por essa usina, em média, 900 kW por mês. Eu consigo creditar para o teu comércio ou para quem você queira, dentro da mesma unidade, né, de localização. Aqui no Ceará seria em qualquer local, porque só tem uma distribuidora. E aí eu vou te fornecer, por exemplo, 900 kW por mês. Fazendo uma conta assim bem grosseira, isso custaria quanto com a distribuidora? Por exemplo, R$900. Bom, eu te ofereço isso por 810. Eu te dou um desconto de 10%. E aí, para quem está alugando, a vantagem é que você vai conseguir uma energia mais barata, com zero de investimento, né? Esse é o grande X da questão, é o grande trunfo. Que a pessoa, e a Luiz, eu poderia montar a minha usina, por que eu vou alugar? Porque muitas pessoas preferem investir o dinheiro na sua atividade fim e alugam a usina para ter aquele desconto. Eu posso até adiantar já, por exemplo, nós temos casos de Banco do Brasil, o Sebrae da Bahia, o próprio Superior Tribunal de Justiça, a Localiza de veículos e a rede de Academia Smart Fit, são exemplos de empresas que eu acho que teriam condições, o Banco do Brasil nem se fala, né, por exemplo, de comprar seus equipamentos solares e resolveram alugar. O município de Fortaleza lançou agora, né, o edital para locação de usinas para abastecer escolas municipais e tudo. A gente também já prestou consultoria para negócios desse tipo. Eu gosto de explicar isso porque não é o Aloysio nem o Pedro, né, que está falando. São fatos, são negócios que já existem, né, e que estão dando certo, que qualquer um que nos assiste pode começar a pensar e colocar no seu radar para investir nesse sentido, né? Quais são os personagens envolvidos, né? Você falou do locador, locatário. Me fala um pouco do perfil dessas pessoas que estão tanto de um lado como do outro. Bom, de um lado a gente tem o locador, dono da usina. Então, a gente pode pegar desse lado um perfil de duas pessoas que trabalham com isso, né? O investidor, o dono do dinheiro que vai comprar a usina,
E ele vai ter que se assessorar de um bom integrador, que é o que a gente batalha tanto pela qualificação dessas pessoas, né? Ou seja, eu sou o investidor e vou comprar o equipamento de um desses vendedores que tem aí pelo Brasil, de um lado. Do outro lado, eu tenho um perfil de pessoas que têm, por exemplo, geralmente, consumidores do grupo B, né? Sorveterias, academias, pequenas escolas, pequenos comércios, condomínio, pessoal que está alugando muito. Talvez o maior número de locatários que eu vejo é condomínio de prédios, condomínio desses prédios de praia, como tem ali muito no Bordo das Dunas. E esse pessoal vai ser o locatário. No meio dessa relação, tem a distribuidora, que é o que vai fazer a conexão, né? Mas basicamente são esses pontos. Se o próprio integrador for o investidor, não vai ter a figura do investidor lá. Mas o investidor só não vai conseguir montar o seu parque, sua usina, vai precisar do integrador. E aí é um querendo ter um desconto de energia e o outro querendo ter uma rentabilidade em cima do investimento que ele aportou, no caso, uma usina solar, né? É em busca de uma renda quase passiva, né? Podemos dizer assim. Eu comparo muito, Pedro, porque assim, não tem como a gente comparar com outra coisa. Mas eu, às vezes, brincando, digo, olha, é mais ou menos que o trabalho de você montar um estacionamento, só que dá menos trabalho ainda. Porque o estacionamento, eu tenho um cliente da Bahia, que ele tem vários estacionamentos. E resolveu investir em solar já há bastante tempo. E a gente tem uma relação muito boa, e eu digo, olha, ele só fez, eu perguntando para ele, né, olha, o estacionamento ou o solar que dá mais trabalho? Ele disse o estacionamento. Porque de vez em quando tem um carro arranhado, chega alguém que diz que sumiu algo de dentro do carro, e a solar não, como ela é estática, né, ela em tese dá menos trabalho do que uma eólica, por exemplo, né, de manutenção, ela não tem nada rodando, a não ser que houvesse algum tipo de usina aí com tracker, mas não é o caso. Ela fica fixa lá. Depois eles fazem o quê? A gestão, né? O que foi injetado para aquele cliente, do que vai ser cobrado, uma cobrança que eu acredito que uma pessoa numa empresa, com uma planilha, ou até já existem sistemas, né, softwares para isso, consegue fazer a gestão. Envolve, muitas vezes, praticamente ninguém, né? Porque uma vez que a usina está instalada, ela fica trabalhando lá, você, eventualmente, uma manutenção ou outra, mas no dia a dia, diferente do estacionamento, por exemplo, estacionamento tem que ter ali a pessoa acompanhando, cuidando, e a usina ela fica lá tranquila, paradinha na dela. Muitas pessoas, por exemplo, a gente tem uns clientes que são investidores no Rio Grande do Norte, na Bahia também, estão colocando muitas usinas até relativamente próximas para otimizar isso, né? Porque, por exemplo, tem gente que, vou dar exemplos, tem gente que tem segurança para todos, então fica uma pessoa numa moto fazendo uma ronda e, eventualmente, quando o cara vai fazer a limpeza de uma usina, mensalmente, ele faz de todas, então otimiza tudo isso. E aí vão sim fazendo os modelos de negócio. Legal. Quais os formatos hoje da locação? Por exemplo, a gente sabe que é possível o cara alocar energia solar sem nem ver as placas, né? E já tem outro formato que a placa já vai ficar lá no telhado dele. Fala um pouquinho sobre essas possibilidades que existem. Tá. Bom, a gente tem que vai diferenciar de acordo com a regulamentação já, né? Um caso que o Pedro falou é o autoconsumo remoto. É aquele caso bem tradicional que a gente vê muito dos desenhos, né, nos sites dos integradores. Eu coloco a minha usina num local qualquer, vamos supor, lá no interior do Ceará, do estado do Ceará, e a energia que é gerada vai ser consumida, por exemplo, numa casa na capital, né? Então, realmente, se eu for o locatário dessa usina, eu não preciso ir ao local, eu não preciso saber que tipo de equipamento está instalado, aonde está instalado. Por quê? Porque o que interessa para o locatário é o crédito de energia na conta dele. Ontem mesmo eu estava fazendo a revisão de um contrato para Goiânia, de locação, e a gente tinha colocado na primeira versão, que eu tinha mandado para o cliente em março, a quantidade de painéis e a localização onde a usina estava instalada. Essa pergunta foi interessante, que tem tudo a ver com o que eu fiz ontem. Aí ontem, fazendo a revisão, eu disse, olha, não tem necessidade, né? O cliente que está alugando a usina dele não precisa saber onde a usina está. Não que isso seja algo sigiloso, nada disso.
Mas ele não precisa saber quantos painéis tem, qual a marca do equipamento, nem onde está instalado. Ele quer o crédito de energia. Esse é o primeiro caso. E tem um outro caso que muitas vezes as pessoas optam por instalar a usina solar no imóvel do locatário, né? Telhado, às vezes fazendo uma coberta de estacionamento, por exemplo, e aí não teria o autoconsumo remoto, teria o autoconsumo, mas seria junto à carga, como a gente chama, e ele aluga da mesma forma. A diferença básica aí é que os equipamentos, num caso, estão na posse do locador e no segundo caso estão na posse do locatário. E é interessante, sabe, Pedro, só aproveitando aqui, que isso eu me lembrei da nossa universidade agora. Isso é um tipo de contrato de locação completamente diferente do direito tradicional, né? E se você pegar em qualquer lugar, qual é o conceito de um contrato de locação? É um contrato através do qual alguém cede a posse de um bem para outro para ele usufruir. Aí, no caso, a locação de usina solar, eu não cedo a posse, né? Eu sou locador, mas eu continuo com a minha usina que é alocada. Então, é um pouco diferente do tradicional. É como se você cedesse o resultado do que aqueles equipamentos estão gerando, daquilo, né? Que é gerado. E não da posse do equipamento em si. Então, assim, é diferente, sabe? Eu acho isso até legal da gente... Isso é o que a gente discute na universidade, né? E o aluno do direito, muito tradicional, né? Quando ele sai totalmente da tradição. Olha, isso aqui é diferente e tal. E aí começam as nuances de cada contrato. Isso, você falar isso até me suscitou aqui perguntar se isso de repente, o fato de eu locar sem usufruir diretamente, fisicamente do bem, isso dá alguma margem para o locatário, sei lá, por algum motivo, algum fator, questionar aquele contrato ou não necessariamente? Não. Eu não estou dizendo que isso não possa ocorrer, né? Eventualmente, eu nunca vi. E um caso que durante a pandemia, isso eu comentei já com você, que era um equipamento que foi alugado para uma igreja, e a igreja deixou de ter, né, os eventos, porque estava em lockdown, deixou de ter renda, e pediu para reduzir o contrato de locação. Foram os casos que a gente teve. Mas nenhum até agora judicializado. No mais, o restante está correndo normalmente. É diferente do tradicional, mas por que eu acho que não dá para a pessoa discutir? Porque ao fazer o contrato ele já está sabendo, né? Que na verdade, e assim, de boa fé, quem está alugando, como você disse, não está querendo, não me interessa qual é a marca do equipamento, eu quero os créditos de energia. Se isso aí estiver chegando na minha conta, tá tudo feito. Legal. Quais são vamos falar de tamanhos, né, de investimentos, de contratos que a gente vê por aí? No começo do nosso papo você falou que às vezes até um investidor pequeno, ele consegue hoje trabalhar com esse tipo de investimento. Eu queria que a gente definisse agora, até com base na sua experiência, clientes ou não seus, né, o tamanho de um investidor pequeno e o tamanho de um investidor grande. O que é que você já viu aí no mercado ou já atendeu, né? E aí, se a gente puder fazer um paralelo aqui entre numérico, entre número de investimentos que o cara precisou fazer em reais e também, de repente, ali em quilowatt-pico, de pequenas e grandes usinas. Olha, é interessante isso, porque comparado com a eólica, a solar ela é bem mais democrática, né? Como eu disse, eu já tive investidores que contrataram a gente para fazer os contratos, que são pessoas, assim, bem, como é que se diz? Às vezes são pessoas donas de casa, literalmente, que têm aquele dinheiro guardado, como eu falei no início, e resolvem investir com, por exemplo, 150 mil reais, 80 mil reais, fazendo usina de 30K, de 15K. E aí, por que eu estou começando assim? Porque antigamente, quando as pessoas chegavam para mim, diziam muito assim, Luiz, a gente se encontrava na Intersolar, como a gente se encontrou em São Paulo, e o pessoal começava muito assim, Luiz, eu vou fazer uma usina de 1 mega. Vou fazer usina de 1 mega. Depois passou para usina de 5 mega. 5 mega, né? E eu sempre dizia, pessoal, olha, façam usinas pequenas, testem um mercado. Usina pequena, na minha cabeça, eu estou pensando em usina de 80, 50, de potência, até para ficar na micro ali, de inversor e tudo, abaixo de 75. Sintam um mercado e aí depois vocês vão
né, expandindo. E aí eu tenho, por exemplo, um cliente aqui no Nordeste, a maior usina que eu acompanhei para locação foi de 1 mega, no interior da Bahia. Isso eu estou falando usina de locação, né? Porque tem empreendimentos que a gente acompanhou já de quase 100 megas, ou mais até na parte eólica. Mas assim, começou com 1 mega. E depois essa mesma pessoa começou a investir em usinas menores. Usinas de 20 kW, de 30 kW para alugar para um supermercado, para alugar para uma academia. Então a gente tem aí investimento, né, de 4 milhões e meio de reais, quando era o preço do dólar naquela época de 1 mega para a usina, e tem investimento de 80 mil reais. Muitos. Eu tive uma reunião remota com um cliente que achei interessante, porque eram 2 irmãos, um irmão e uma irmã que eu investi, e na hora da nossa consulta remota, né, apareceu o terceiro irmão e o pai e a mãe, né? E ficou assim, e toda a família opinando sobre como ia ser o investimento, sabe? No interior de Minas Gerais. Isso. E eu achei interessante, porque mostrou como é eclético. Participou a senhora, né, a matriarca da família, dando as opiniões dela, por sinal, de forma muito firme e inteligente. E o mais jovem lá, falando mais na questão meio que de startup, de montar um negócio e tudo. Então, quer dizer, é legal, porque envolveu toda a família. E é um exemplo de que você que nos assiste, é um investidor, é um aposentado, é um funcionário público que tem um certo valor guardado, é alguém que recebeu uma herança, né, e está ali, não sabe o que fazer com aquele dinheiro. É um médico, muitos médicos investindo, o pessoal da engenharia também, enfim, é muito eclético, é muito interessante isso. E a Luiz, me diz uma coisa, se a gente pudesse elencar aqui, a gente falou de alguns benefícios que é a locação, né, porque é um investimento, assim como eu loco um apartamento, uma casa, eu consigo extrair dinheiro ali, coloco dinheiro no bolso, vou ter um investimento gerando uma renda para mim, mas eu acho que nem tudo na vida são flores, né? Quais são, de repente, os riscos que investir em locação de energia solar podem ocorrer? Pedro, assim, como qualquer investimento, eu acho que aquele que pretende investir precisa começar a estudar um pouco o mercado. Não precisa entender absolutamente de tudo, né? Até porque ele não é engenheiro eletricista, ele não é um advogado da área e nem é do financeiro. Tem pessoas para isso. Mas, assim, entender pelo menos um pouco do negócio. Como você está falando, né? Como eu comecei falando, tipo, a pessoa chegar para mim e dizer, eu quero vender energia. Porque a pessoa não entende nada. Isso não é um demérito, não é uma crítica, não. Tem várias coisas. A gente, alguns anos atrás, não entendia nada disso. Então, assim, começar a estudar um pouco, verificar a origem ou a história das pessoas que estão apresentando esse investimento, né? Então, o que é que eu acho que tem que ter cuidado? Ter cuidado com o integrador que você escolhe, ter cuidado com o contrato que você faz, ter cuidado com a questão financeira, né? Nós conhecemos pessoas que fazem cálculos. Se você chegar para mim e disser, Luiz, eu quero investir 100 mil no usina solar, qual é a minha rentabilidade? Eu falei, eu não sei. Eu, Aloysio, não sei. E porque não é a minha área, né? E é uma coisa muito comum, né? O advogado não saber fazer conta. Mas, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas, como nesses últimos anos teve um boom muito grande desse negócio, então todo mundo começou a falar e eu vejo que muitas pessoas nos procuram e não sabem nada, sabe? Estão colocando em risco seu patrimônio, né? E aí eu tenho que falar isso com muito cuidado para não parecer que você está querendo jogar contra o cliente. Não é isso. Estou dizendo, olha, o senhor já fez um levantamento do financeiro do investimento, de payback. Um payback não é simplesmente colocar na planilha. Você tem várias nuances ali do seu terreno, de qual é o local que a usina está sendo instalada, se o seu equipamento é importado ou você comprou de um distribuidor aqui, quem é que vai dar a garantia, né? Então, assim, eu acho que hoje, se você me perguntar, Aloysio, qual é o principal problema? O que eu acho o principal problema é o relacionamento com as distribuidoras. Só que daí é uma coisa que é um caminho meio sem volta, né? Porque, tipo assim, a gente está aqui no estado do Ceará, por exemplo, e não tem o que escolher. É Enel, né? É Enel Ceará. Então,
Outros estados, a depender da localização da usina, você tem 4 opções de distribuidora, mas selecionou um local, só vai ter uma. Então, assim, o relacionamento com a distribuidora, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se até agora, e eu já esperava por isso, sabe, Pedro? Não é querendo dar aqui uma de mãe de Ná, não, mas eu já esperava por isso. O que era? As usinas que foram montadas de 2012 para cá começam a criar alguns problemas, seja do consumidor final, tá? A gente já tem casos na justiça, sim. Eu estou, nesses casos, sempre do lado do integrador até agora. Então, é o integrador que colocou uma usina e surgiu um problema com o cliente e o cliente acha que o causador é a usina, né? Acontece muito isso. E outros que estão surgindo muito agora, principalmente de dezembro para cá, é o problema de distribuidora perder prazo, né? Causando um problema ao integrador e ao cliente final. Então, a gente já tem algumas ações na justiça que demandam um certo tempo, mas assim, já começaram a aparecer os frutos. Já tem sentença condenando distribuidora, de vez em quando eu publico lá no Instagram alguma coisa assim, determinando que a distribuidora indenize o integrador e o cliente final dos prejuízos causados. Nesse exemplo que você mencionou, que o cliente achava que o problema era na usina e acabou meio que tentando, de repente, processar o integrador. Pode explicar dentro da sua possibilidade, né? Mas tecnicamente, o que foi nesse caso? De repente, a usina não entregou o que foi prometido? Eu fiquei curioso para saber agora. A gente tem alguns casos, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas vou falar alguns exemplos. A gente tem um caso que é o mais comum, exatamente isso aí que você falou. É muito comum que, vou falar aqui, chover numa molhada. A pessoa instala a usina solar e o que ela faz? Ela aumenta o consumo da sua casa. É muito comum isso acontecer. Isso aconteceu na minha casa, né? Então, aumenta o uso do ar-condicionado, eu instalei um aquecedor na piscina, então que consome energia danada, né? Então, o que é que geralmente a pessoa que não entende do mercado acha? Ele acha que ele instalou a sua usina solar e que, se ele aumentar o consumo, parece que a usina aumenta junto, coisa que não é, né? Então, a gente tem casos aqui do Ceará em que o cliente final, né? O cliente do meu cliente, o cara entra com ação contra o integrador alegando que a usina não está fornecendo aquilo que foi prometido. No caso lá, que eu estou dando um exemplo, que eu estou lembrando, a usina está fornecendo o que foi prometido. Inclusive, tem meses até que bem mais. Só que o problema é o consumo dele, né? Que está muito alto, então a conta não está mais, entre aspas, quase zerando, como foi prometido. Esse é um caso. E outro caso que acontece muito, está acontecendo, às vezes, problemas durante a obra. Tipo, a gente tem um caso em que o boiler do cidadão apareceu furado, né? Tem lá, segundo ele, e ele acusa a equipe que estava fazendo a instalação de ter causado esse prejuízo. E aí, claro, dentro do processo vai para tudo uma questão de prova, até de perícia, se for o caso. Mas são casos mais ou menos assim, é o que não foi entregue. Já vi casos absurdos, por exemplo, a usina está no teto do prédio de 11 andares, aí tem um vazamento no 7º andar, o cara acha que o vazamento foi causado pelas placas que estão lá em cima. Então tem umas coisas bem absurdas também. Mas assim, que a gente brinca assim, mas que dentro de um processo judicial tem que ser levado com a maior seriedade, né? Porque se ele está dizendo isso, ele vai ter que provar, vai ter que ter um nexo de causalidade, ou seja, provar que aquele vazamento, que aquela infiltração ocorreu por conta de uma má instalação de placa. E aí não é o Aloysio que vai dizer isso no final das contas, nem você. Vai ter que ter uma perícia, né? Hoje mesmo eu preparei uma petição, só para você ter uma ideia, num processo aqui, e o juiz, como a gente pediu a perícia, o juiz fez a seguinte intimação, que a gente indicasse qual é o profissional mais adequado, né, para fazer a perícia e o que é que ele vai ter que trazer na perícia. Eu, de novo, né, ligo para o integrador e pergunto, eu acho que é um engenheiro eletricista. O integrador, não, Luiz, é um engenheiro eletricista. Aí eu vou peticionar segunda-feira, dizendo que o profissional é esse. Aí ele vai escolher dentro do rol lá dos engenheiros eletricistas que ele tem aptos a fazer a perícia e vai nomear um.
para o caso concreto. Cara, é muita... eu fiquei até curioso, né? Poxa, nesse exemplo aí do boiler, o cara foi a nível judicial para tratar de uma coisa que às vezes pode até ser tratado no PROCON, por exemplo, né? Ou eu não sei se o cara já passou por essas instâncias e chegou a nível judicial. Que assim, Pedro, é muito, não só na questão solar, tá certo? É muito de pessoa. A gente que está no mercado há muito tempo, eu até posso dizer, por exemplo, quando você vê uma situação dessa, a gente foi fazer uma pesquisa. Aí quem entra com a ação tem dezenas de ações já de outras coisas. Que gosta, né? Que gosta. É o perfil da pessoa. Vai ver advogado, hein, Luiz? É aquele que não pode exercer, né? Por conta de algum cargo. E gosta de... Mas gosta de aventurar. Mas assim, é porque, é como eu te falei, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que a gente consegue ter uma tratativa e graças a Deus, a maioria dos nossos clientes conseguem resolver esses problemas, porque pode ocorrer numa obra, quebrar um vidro, cair um painel. Na minha casa, quando a gente foi instalar lá, um painel quebrou e o integrador repôs. Acho que não precisa judicializar um negócio desse, entendeu? Até porque eu falo muito isso. Pessoal, olha, a relação com o integrador é uma relação muito longa, porque os equipamentos têm uma garantia muito longa. Então, não custa nada, né? E aí, nesse caso, voltando àquela situação, eu fui pesquisar, a gente começa a pesquisar, aí pesquisa a vida do cidadão, ele tem um monte de processo já, até é do perfil dele, né? E a gente fala isso na contestação. Então, que é algo que se chama atenção. Sim, chama atenção. Para um juiz que, né, eu presumo que o juiz tem uma experiência suficiente para ver. E eu tenho certeza que se a empresa tivesse culpa, não teria problema nenhum em trocar o boiler, entendeu? Ou mandar ajeitar. É porque esse caso do boiler ficou na sua cabeça, mas tem outras coisas, né? Lógico, absurdas aí. A nível de... E aí, toda vez que eu tô falando de algum assunto assim que envolve processo, eu sempre fico muito curioso, sabe? E não entendo nada do mundo da advocacia, mas eu gosto muito de ouvir, porque eu acho que isso gera muito aprendizado pra gente evitar também certas coisas, né? Se posicionar de uma forma a evitar, de repente, até problemas com clientes. Sem dúvida. Mas eu me pergunto, né? Eu imagino que, como foi o cliente que entrou com a ação, o custo de uma perícia, por exemplo, deve ficar bem pro integrador, né? O que é que numa situação dessa? Pode ocorrer, vamos lá. Se ele entrar no juizado especial, se ele entrar com ação no juizado especial, que é o antigo juizado de pequenas causas, não é possível fazer perícia, porque a lei não permite, né? E o que é que ele pode fazer? Ele pode, se o juiz se declarar incompetente, ele ingressa com a mesma ação, só que na justiça comum. Para isso tem custos. Vai pagar lá se ele não for beneficiário da gratuidade. E aí, a regra geral do processo é o quê? Quem pedir a perícia paga as custas. Só que tem um problema, né? Eu pensava que quem tinha que se defender é quem teria que arcar. Aí vem a seguinte situação. Se eu aplicar o Código de Defesa do Consumidor, e é a maioria dos casos, né? Ele comprou a usina para uso próprio, aplica o Código de Defesa do Consumidor, ele pode pedir ao juiz a inversão do ônus da prova. Então, por exemplo, eu peço a perícia, mas é você que tem que produzir, integrador, porque foi você que forneceu o equipamento. Não é sempre que isso acontece, tá? É possível. Então, muitas vezes, a gente, nesses processos de direito ambiental e tudo, a gente segura muito o pedido de perícia porque, geralmente, as perícias são caras. São caras e, às vezes, a pessoa não tem condições de fazer, né? Então, nesse caso do boiler, como ele entrou no juizado especial, eu acredito que é uma esperança que essa ação seja, né, declarada incompetente e que, se quiser, ele entre na justiça comum. Mas é porque cada caso é um caso, muitas nuances. Mas esse pensamento que você falou tem uma raiz no sentido do Código de Defesa do Consumidor. É a chamada inversão do ônus da prova. Entendi. Vamos falar aqui acho que talvez o caso mais... desse primeiro exemplo que a gente falou, né? Então, imagina que o cliente disse que tu não tá me entregando empresa que instalou, ou de repente até o locador, por exemplo, você não tá me entregando aquilo que você prometeu.
Uma forma de resolver isso, eu acho que até simples, é tecnicamente, né? Então eu posso colocar um medidor na casa do cliente para medir consumo, inclusive, eu acho que é até uma precaução. Hoje estão se tornando mais comuns esses tipos de equipamentos, né? Porque o que é que acontece? Na solar já é muito comum desde o começo o próprio inversor fazer a medida daquilo que ele gera, né? Então, se eu te digo que eu vou te gerar numa média de 1.000 kWh, ele vai estar lá me mostrando mês a mês aquilo que eu estou consumindo. Mas se o consumidor final está gastando 1.500, muitas vezes a gente não vai ter equipamento para mostrar isso, né? E na solar, realmente, existe uma complexidadezinha aqui do cliente de energia solar, porque, por exemplo, o medidor do cliente final não vai mostrar esses 1.500. Ele vai mostrar praticamente aquilo que ele consumiu de noite. Porque durante o dia, o medidor muitas vezes não está medindo nada do consumo do cliente, porque o cliente está no uso instantâneo da energia solar. Fator de simultaneidade. Né? Exatamente. Então, para contextualizar, para quem está nos ouvindo, né? Então, durante o dia, imagina que as placas de energia solar estão no seu telhado e você está com seus equipamentos elétricos ligados. Toda aquela energia que está vindo do telhado, ela vai direto para os seus equipamentos elétricos. E o relógio da distribuidora, ele não consegue fazer essa leitura, porque tu está fazendo ali um uso simultâneo ou um uso instantâneo da energia que está sendo gerada. Logo, isso tende a gerar, às vezes, até uma complicação ali nos primeiros meses. É muito comum isso, né? O cliente, ele não entende, poxa, como é que só está na minha conta aqui dizendo que eu só gastei 500? E aí o integrador tenta explicar para o cara, não, na verdade você gastou 1.500 e fica aquela coisa. Esses equipamentos que estão hoje muito mais comuns, às vezes podem ser uma solução para ficar bem óbvio, né? Ó, isso aqui é exatamente tudo que você gastou, isso aqui é exatamente tudo que você produziu, e você subtrai ali, fica mais claro. O uso desse tipo de equipamento, não sei se você já andou vendo o caso, se facilita essa comunicação com o cliente, ou se de repente de alguma forma pode até ser reforçado no contrato para dizer que aquilo ali vai ser utilizado para um acompanhamento. Legal, vamos lá por partes. Ó. Respondendo objetivamente, eu vejo que muitas pessoas estão falando desses equipamentos, é o equipamento que consegue medir o que foi simultâneo e o que foi injetado, né? Fazendo assim, um paralelo. Eu realmente vejo esse crescimento. Vejo muita discussão acerca de desconhecimento. Semana passada eu tive uma pessoa mandou pelo WhatsApp, é interessante isso, eles mandam uma foto da conta e dizem, Luiz, isso está certo? Né? E eu não sou da área de engenharia, né? Mas eu disse, olha, aí eu peguei e falei, fala com o teu integrador, que por acaso eu conhecia, uma empresa muito boa, muito séria e tudo, eu falei, olha, que ela vai tirar todas as dúvidas. Aí a pessoa, quando explicou para ela, o cliente final, o que era que estava acontecendo, era exatamente esse caso que você citou. Olha, não é que você está gerando só isso aqui que está sendo injetado, não. Você está gerando muito mais, só que durante o dia, o consumo é instantâneo. Né? Então, o que é que eu acho aqui acho que a maioria dos nossos ouvintes, eles são integradores ou pessoas do setor. É, pessoal, ter cuidado desde o início da tratativa com o cliente. O que é esse início da tratativa com o cliente? É a sua proposta. A sua proposta vai dizer que gera lá 900 kW por mês para o cidadão. O teu contrato vai dizer a mesma coisa. E ele vai esperar aquilo. O que dá mais problema que eu acho é a decepção do cliente. Porque ele se sente o quê? Enganado. Aquela história, uma vez eu estava no Rio Grande do Norte fazendo um treinamento para integradores. E eu peguei e disse, pessoal, não promete que a conta de energia vai zerar. Porque não vai zerar. Vai vir taxa de iluminação pública, vai vir o custo mínimo lá de disponibilidade de 30 ou de 100 kW e tudo a depender da característica do consumidor. E aí, na hora que aquele senhor chegar à conta e ele vir que não zerou, vai gerar a raiva, a decepção e tudo. Então, o que é que eu sugiro, o que é que eu oriento? Sejam o mais transparente possível. Não é no contrato, não, é desde a proposta. Porque a proposta já vincula o contrato. Eu apresentei a proposta e depois de 2 semanas vai virar um contrato. E aquilo ali vai estar guardado pelo cliente.
Se você prometer que vai gerar 1.000 kW e estiver gerando, ok. Se você conseguir provar isso, não tem problema nenhum. Mesmo que o cara tenha triplicado o consumo dele. Então, baseia-se tudo em quê, Pedro? Numa transparência, né? A gente precisa, às vezes, nos processos, não é brincadeira, a gente está literalmente desenhando algumas coisas para o juiz. Quando eu falei assim, por exemplo, uma advogada lá do escritório fazendo a petição, disse, olha, eu quero que você faça uma linha do tempo. Quando ele pediu, quando a distribuidora tal. Aí, eu protocolei a petição no interior do Pará, esse protocolo é remoto, né? É pela internet, e pedi para despachar com o juiz, no interior do Pará, né? Não fui até lá. E o juiz, de uma forma muito solícita, em 2, 3 dias me atendeu. Conversando aqui, como a gente está, e eu peguei e falei, excelência, olha, inclusive tem uma... Eu mostrei no gráfico, e ele falou, tem uma linha do tempo, né? Quer dizer, por que eu fiz isso? Para ficar bonitinho? Não, para que ele entendesse. Porque eu sei que o juiz não entende daquilo ali. Ficar didático, não precisa, né, principalmente para a gente que é da área do direito, aquele juridiquês. Mas vamos pro pessoal da engenharia, não adianta você falar quilowatt-hora, quilowatt-pico, que o cara não vai entender a diferença. Mas se você disser, olha, esse aqui vai ser gerado aqui, provavelmente sua conta vai vir 90% mais baixa, aí ele começa a entender. Então eu prezo muito por isso, por essa transparência, sabe? Se o cliente não se sentir enganado, ele, no esclarecimento, como você disse, didático, está tudo resolvido. Aí técnica, aumentou, pode, se o investidor permitir, né? Geralmente você coloca mais 2, 3 painéis ali, eu vejo pessoas fazendo isso, mas tudo se baseia numa relação de transparência. Eu acho que isso é muito fundamental. Para você ter uma ideia, Luísio, nós produzimos internamente aqui na empresa um e-book, uma cartilha para presentear o cliente explicando como que se faz a leitura da conta de energia dele após a energia solar. Porque a gente percebeu que, às vezes, alguns clientes entendem mais fácil desde o começo, mas alguns outros têm muitas dificuldades. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente, que é inclusive de uma clínica, e eles fazem uso tanto para a clínica como para uma residência. Então, eles têm rateio. E essa cliente, ela já é minha cliente há quase 2 anos. E ainda hoje, de vez em quando, ela, Pedro, eu não tô entendendo essa conta, me explica de novo. E eu acho engraçado que essa cena, ela já aconteceu tipo umas 3 vezes no meio do caminho, né? Lógico, isso é um caso específico, né? A maioria dos clientes entendem ali na primeira, na segunda explicação, mas esse é um caso que me chama a atenção, que quase 2 anos depois, vez por outra, ela... Pedro, eu esqueci tudo, me explica de novo, Pedro, eu preciso entender. E aí, para facilitar a vida dessa pessoa, a gente criou uma cartilhazinha. Toda vez que você esquecer, releia, tem um exemplo, passo a passo, aqui um exemplo de uma conta, como era antes, como era depois, e ainda tem um link de uma calculadora para ela mesma escrever. Escreva aqui o valor produzido da energia, e ela escreve. Escreva aqui agora o valor que foi injetado. Não, isso aqui, na verdade, ele apresenta no final. Escreva o valor de consumo que apareceu na sua conta. Aí tem até uma foto lá, aponta para o local. Então, tá bem didático para o cliente pegar aquele que tem mais dificuldade, né? Coloca ali no final, fica mais claro para ele. E agora, bem recentemente, na verdade, acho que tem coisa de menos de 2 meses, a gente está começando a investir nesse equipamento que a gente estava discutindo. Em alguns casos, até sem cobrar do cliente, mas não vou fazer muita propaganda, porque senão o pessoal vai cobrar, né? Mas em muitos casos, até sem cobrar do cliente, para facilitar a nossa vida enquanto integrador. No sentido de fica mais claro para mim também fazer a leitura e às vezes até mostrar de uma forma mais prática ainda para o cliente. Sem ele ler a cartilha, sem ele fazer a calculadora. No sistema dele já vai mostrar, olha, eu estou consumindo tanto, eu estou injetando tanto, eu estou produzindo tanto. Então, no final, às vezes já vai ficar melhor para ele controlar o gasto, o consumo dele mensal, né? E aí ele vai cuidar se ele tem crédito sobrando, se não tem, enfim, vai dar mais liberdade para ele. Pedro, eu acho que atitudes desse tipo, elas, além de facilitar, elas dão mais credibilidade. É muito bom quando você fala uma coisa e às vezes o cliente está duvidando, às vezes é um vizinho que passou, é um familiar. Quando você mostra
e prova, já aumenta a sua credibilidade, né? Então, eu acho que isso é importante. Só abrindo um parênteses aqui, você falou da história de um desenho e tudo. A gente tem uma ação judicial lá no interior da Bahia e toda ação judicial, a gente tem que dar um valor à causa, né? É o nome correto. Que, no caso, por exemplo, lá, vamos supor, ele teve R$33 mil de prejuízo, 11 mil por mês. Então, eu dou o valor de R$33 mil à causa. E assim eu fiz. Que era um caso de atraso de obra da Coelba, e em 4 unidades consumidoras, e eu dei o valor aí juntei todos os 4 pareceres de acesso, tudo microgeração, e que tinha lá um valor de obra. Aí, por exemplo, uma obra era 22 mil, outra obra era 35 mil, outra obra era tanto, só que tinha participação do consumidor, 0, em todas. Aí, deu o valor da causa de 33 mil. O juiz despachou agora dizendo assim que, para a gente adequar o valor da causa, porque ele tem que ser de acordo com o benefício do interessado. Olha o erro do juiz. Ele acha que, porque tinha valor de obra ali, seria 33 mais 55, mas era para somar o valor das obras. Aí eu tive que fazer uma petição explicando, olha, apesar de ter valor de obra, olha aqui. Aí por isso que eu me lembrei da história que eu coloquei uma setinha. Valor de participação 0. Então, isso aqui não é o benefício dele. O benefício que ele vai ter com a ação procedente é o que deixou de ser gerado pelo atraso da obra da distribuidora, né? Então, assim, mostra bem claramente que está lá documentado, mas mesmo assim o assessor ou o juiz não conseguiu compreender o que quer dizer aquilo ali. Vamos aproveitar que você deu esse exemplo, vamos desenhar essa história de um caso específico para o nosso ouvinte, né? Então, eu queria que tu contasse aqui uma história de sucesso que deu certo, mais ou menos do início ao fim. Aconteceu tal problema lá na obra de atraso, o cliente entrou com determinada ação, aconteceu X, Y, Z. Vamos pegar um exemplo para ficar bem desenhado também na minha e na mente de quem está assistindo ou ouvindo. Vamos lá. A gente tem alguns casos já, como eu falei, e tudo, pessoal, se baseia naquilo que foi causado de prejuízo ao cliente. É uma coisa que é muito documental. Então, eu vou explicar aqui uma situação que ocorreu exatamente dessa forma. Um cliente nosso do Rio Grande do Norte, uma empresa, ele recebeu o parecer de acesso, fez a instalação da sua usina, no caso são 2 usinas remotas para abastecer lá o empreendimento dele, e durante 8 meses a Cosern não fez a conexão que devia da usina. Ela atrasou durante 8 meses. Toda vida que ia conectar, falava de uma pendência e criava uma pendência. Isso aí, todas essas tratativas de ir e vir, e-mail, mensagem de WhatsApp, documento, tá tudo nos autos. O que é que eu peço então? Peço ao integrador, aí, Luiz, teve um problema, a usina não tinha sido conectada ainda. Então o que é que eu pedi? Eu entrei com a ação pedindo uma liminar para o juiz determinar a conexão imediata da usina, que ela estava pronta, e uma indenização por todo o período, que no caso daria os 8 meses, que a usina deveria ter gerado e deveria ter sido creditada e não foi. Seria o valor em reais que Reais. Digamos que essa usina produz 5 mil reais por mês. Pronto. Então, 10 meses, ele teria que ressarcir 50 mil reais. Vai um laudo técnico, certo? Que geralmente é o integrador que montou a usina que faz. Ele diz lá, basicamente assim, a usina com a potência de inversor tal tem condições de gerar X quilowatts por mês. Multiplica isso pelo valor do quilowatt da distribuidora e dá o prejuízo mensal. Desde que você pensou, e lembra que eu falei 3 de 11 mil, aquele exemplo? Pronto. No caso do nosso cliente lá do Rio Grande do Norte, eram 8 meses, né? Até o que fosse conectado. Vamos lá, o que é que aconteceu especificamente nessa ação? Como isso é muito didático, na hora que o juiz recebe a ação, coincidência ou não, Pedro, no outro dia, no mesmo dia, foi assim, eu protocolei a ação por volta de meio-dia. Quando eu fui ligar para o cliente dizendo que eu tinha protocolado, ele liga, tipo 3, 4 horas da tarde. Doutor, a Cosern está aqui conectando nossa usina. No mesmo dia.
Não sei se foi coincidência ou se essas empresas sabem, e tem pessoas que sabem, né, que entrou com a ação. Aí eu peguei e falei assim para ele, para o cliente, eu disse assim, senhor, vamos fazer o seguinte, o pedido de liminar é para conectar a usina. Já que ela vai ser conectada, não tem mais sentido ela eliminar, mas vamos continuar pleiteando os prejuízos. Quer dizer, a atuação está valendo. Aí, assim foi. Resolveu a conexão, mas ainda temos aí um prejuízo para resolver. Apagou o incêndio, né? Conectou a usina realmente. E aí, essa atitude da distribuidora, eu acho que, na verdade, é um entendimento parcial, assim, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que isso aí acabou sendo uma atitude que é contrária a ela. Por quê? Porque se ela vinha durante 8 meses alegando que não conectava por pendências e nada de novo aconteceu, e de repente ela chegou numa tarde e conecta, é porque não tinha pendência nenhuma. Porque se houvesse pendência, realmente não tinha como conectar. Teve audiência, né? Eu fui a Natal fazer essa audiência presencial, porque não era audiência remota. O juiz pediu para que se explicasse de novo, desenhando. E assim, eu achei muito interessante porque o fato dele pedir significa que ele teve a humildade suficiente para dizer, eu não entendo, mas eu quero aprender. A pessoa que fez o laudo serve como nossa testemunha no processo. Final das contas, a ação foi julgada procedente e o juiz mandou a COSERN indenizar todo o período que deixou de ser gerado, acreditado. Já teve uma ação aqui no Ceará também, muito parecida, e que, inclusive, houve uma condenação por dano moral até, pela imagem ficar prejudicada, porque prometeu que ia gerar energia renovável e não fez. Então, cada caso é um caso. Mas o documento básico, se você ou qualquer um de vocês me ligar depois e perguntar, eu vou dizer, olha, eu vou precisar desse laudo. Não é um laudo assim complexo demais, não. É um texto mostrando, olha, está atrasado, era para ter conectado a usina no dia tal, conforme o parecer de acesso, orçamento de conexão, que vocês estão chamando agora, né? O que a lei está chamando agora. Era para ter conectado, por exemplo, dia 10 de janeiro. Não foi conectado. Estamos final de junho, por exemplo. Então, deixou de gerar isso aqui. Qual é o prejuízo? Aí, do jeito que você falou, em real. Eu preciso em quilowatt em real. Ah, Luiz, e por que você precisa em real? Porque eu preciso, lembra? Dar um valor à causa. Não é porque o Aloysio quer saber, não é isso não. É porque tem prejuízos que são esse de Natal passou de 80 mil reais, né? E outros que são menores, mas que são consideráveis. E que eu defendo, sabe, Pedro? Não que eu goste de judicializar, não é isso. Mas se vocês pegarem, pessoal, eu passo um exercício aqui para vocês. Se vocês pegarem a resolução 1000 da ANEEL, a 1059 e a lei 14.300, tem uma centena, principalmente a 1000, tem uma centena de direitos que o consumidor brasileiro tem e não sabe. E aí perde. Agora com a CPFL em São Paulo, teve um caso que a gente estava cobrando 2 vezes o custo de disponibilidade do cliente. Numa simples petição que eu fiz para a ouvidoria da CPFL, ela responde, diz, realmente o senhor tem razão, os créditos vão ser colocados a partir de julho. Eu publiquei isso aqui até no meu Instagram. Aí você imagina quantos milhões de consumidores estão em São Paulo passando pela mesma situação, não estão fazendo nada e acha que a distribuidora vai reconhecer esse erro voluntariamente? Acho que não, porque senão não tinha feito com esse cliente. Aí você coloca aí R$100 num, 200 no outro, 500 no outro, multiplica por milhões de faturamento. Então, assim, não é, entenda, eu não estou incentivando ninguém a brigar, nem estou fazendo propaganda para judicializar, não é isso. Eu estou orientando que as pessoas busquem conhecer os seus direitos para poder tentar ter ou reavê-los de alguma forma, né? Seja através da ouvidoria, depois da ouvidoria da ANEEL, depois um PROCON da vida ou a própria justiça. Agora é interessante, né? Porque pelo exemplo que tu falou, se eu não me engano, eu ouvi você mencionando que a obra era, não sei se é o mesmo caso, né? Mas era 35 mil, alguma coisa assim do tipo.
E só o que a concessionária teria que pagar o cara de volta era uns 80. São situações São diferentes. exemplos diferentes? Mas esse da valor de 30 mil eram 4 obras no interior da Bahia que chegavam a esse valor. Mais ou menos, né? Esse de 80 mil foi no Rio Grande do Norte. Mas eu imagino assim, né? Às vezes o que a distribuidora vai ressarcir o cara numa situação dessa, às vezes era o mesmo valor, ou talvez até menor que eles gastariam numa obra, né? Eu conversei com um cliente da gente de Alagoas ontem, e ele pegou e disse assim: Aloysio, o que eu vejo... É interessante se você perceber o sentimento da pessoa, né? Ele disse assim: o que eu vejo, o grande culpado, segundo ele, né? Mas eu corroboro com isso, o grande culpado disso são as agências reguladoras. Porque ele disse assim: eu trabalhava na época no setor que era público, e a gente não tinha 10% dos problemas que está tendo hoje. Aí a distribuidora faz o que faz, ou deixa de fazer o que deve fazer. Se não houver uma punição, e as agências reguladoras foram criadas para isso na época da privatização, fica por isso mesmo. Aí quando sai uma punição, como ocorreu já aqui com a Enel Ceará, uma punição de um valor alto, aí todo mundo divulga, os grupos, jornal, imprensa e tudo. É um caso. E quantos estão aí passando, um pessoal passando pano? Então, assim, infelizmente, pessoal, ocorre isso, né? Qual é a nossa última esperança? É o judiciário. Ora, se eu resolvesse o problema do cliente, como eu resolvi esse da CPFL, numa petição, para que eu vou buscar uma justiça de 4, 5 anos? Que eu tenho que ir para a audiência para o interior do Pará, interior da Bahia, quando a audiência não é remota, né? Isso tem um custo, né? O tempo é alto, o custo é alto, o desgaste é alto, né? A insegurança é alta, né? Então, assim, é desnecessário. Luiz, por que tanta dificuldade em executar essas obras colocadas pelas distribuidoras em determinados casos, né? Eu acredito que o grande motivo é uma falta de estrutura e de preparo. Não houve, e aqui eu não estou advogando para a distribuidora, eu estou tentando ser justo. Eu acho que não houve uma comunicação entre o executivo, que eu quero dizer, a ANEEL, nas suas resoluções, com as distribuidoras, no sentido de que a ANEEL criou uma série de normas, ainda da 482, da 687, a própria Lei 14.300, apesar de ter aí um ano para entrar em vigor, as distribuidoras não se prepararam para isso. Então, se você tinha, estou usando aqui uma hipótese, 50 pedidos de conexão, chegou em dezembro, eles tinham 5 mil pedidos de conexão, né? Numa mesa de um servidor, por exemplo. Agora, por outro lado, o consumidor, que é o que a gente representa na maioria das vezes, não tem culpa disso, né? Então, o que faltou, acredito eu, foi um preparo, um investimento das distribuidoras nesse sentido, seja técnico, seja de pessoal, seja de material, que eu quero dizer, de deslocamento, de estrutura para atender esse pessoal, como de pessoal, de pessoas capacitadas. Acho que a gente até cumpre um papel social muito legal, sabe, Pedro? De quê? De treinar esse pessoal, né? Quando eu estou lá na universidade, eu estou passando experiência e estou dizendo, olha, não existe para o pessoal do direito só direito de família, direito penal, direito tributário, tem direito de energia, pessoal. E quantos entendem disso? Quantas pessoas, né, da nossa área? Por isso que o trabalho que eu acho do Instituto Solar, da universidade, enfim, a gente na universidade, em outros locais e tudo, tem um cunho social também, entendeu? Sebrae capacitando as pessoas, Senai, são instituições que precisam ser fortalecidas. Por quê? Porque principalmente o estado como o nosso, o estado do Ceará, vindo aí hidrogênio verde e tudo, vamos supor que isso vire realidade próximo, daqui a 6 meses. Tem gente capacitada para trabalhar nesses cantos? Não tem. Não tem. Aí quando o pessoal traz gente de fora, as daqui reclamam. Acham, porque está vindo gente de fora, porque está vindo gente da Europa. Mas então vamos nos capacitar, vamos treinar, vamos estudar. Estava conversando ontem lá em casa, vai ter um curso de direito de energia. Numa situação aí específica, próximo semestre, eu disse para minha esposa, eu vou me matricular. Ela, mas... Eu falei, não, eu vou, porque eu preciso, tem coisas aqui que eu não entendo. Tem a parte de petróleo e de gás, que eu nunca vi, né? Tem coisas que... Então a gente precisa ter a humildade de estar sempre buscando aprender, né? Se capacitar, porque eu acho que oportunidades tem. E esse mercado de energia, pessoal,
é um mercado sem volta. Não tem como voltar atrás. Daqui para cima. E não é qualquer energia, é uma energia sustentável. Né? Então, assim, é o Aloysio que está dizendo isso porque ele gosta. Não, não é, pessoal. É uma necessidade e uma exigência do mercado internacional. Quando as empresas lá na Europa importam, elas verificam se o cara aqui está produzindo através de uma matriz sustentável. Se não tiver, eles não levam o produto. Que é que força o cara daqui a fazer a matriz renovável. Então, a gente precisa estar inserido nesse meio, né, para poder colaborar nos contratos, para você que está nos assistindo fazer uma boa instalação, para saber utilizar os equipamentos de proteção individual, né, para capacitar a geração que está vindo aí, que não tem só aquele tipo de instalação, tem várias outras. E isso abre portas, né, Pedro? A gente conversava aqui um pouco antes, né? A gente ir até a China, conheceu, falam muito isso. Se eu advogasse num ramo, por exemplo, aqui não é nenhum demérito, tá? No direito de família, eu nunca tinha ido à China, por exemplo. O que me abriu portas, e eu falo isso com muito orgulho, mas não é com vaidade, é assim, vamos levantando a bandeira da capacitação, sabe? Abrem portas de você ir para outros países, conhecer como você é curioso e gosta e tudo. Então você vai aprendendo coisas que às vezes não é... o ganho não é financeiro, né? O ganho é social, experiência de vida, crescimento pessoal, oportunidades que outros ramos não me dariam. Eu sou muito feliz, sabe, no que eu faço. O mundo da energia, eu acho que ele promete muito, né? Ele já é muito grande, ele já tem muitas oportunidades e ainda promete muito mais. Dentro desse mesmo tópico, Luiz, que a gente estava falando, até um caso específico, né? Eu queria te questionar sobre isso. Eu estou com um cliente, inclusive, eu fui o integrador dele, mas ele é um investidor e vai locar uma usina para uma igreja. Então, tem as 3 peças envolvidas no nosso assunto aqui. Tem um consumidor final, que é uma igreja que vai locar o sistema, no caso dele com 20% de desconto. Certo. Tem ele investidor, quem comprou os equipamentos, quem instalou lá, nesse caso vai ser alto consumo local. E tem eu, integrador, contribuindo com ele para instalação, projeto e tudo mais. No caso dele, muito recentemente, eu acho coisa de 15 dias atrás, eu me senti um advogado. Porque pela primeira vez na vida eu precisava de uma reclamação junto à ANEEL. Ainda não tinha tido esse desprazer. Desprazer porque é um saco, né? Fazer pra gente, pelo menos. Pra você deve ser legal. Mas pra gente é um saco resolver esse tipo de coisa. Então a gente fez tudo bonitinho. Anotou cada protocolo, conversado lá com a Enel, que no caso, para quem acompanha do restante do Brasil, é a distribuidora local. E o próprio passo a passo da homologação já nos ajuda porque ele é tudo datado. Né? Então isso já contribui bastante. Mas a gente também tem o bom hábito de anotar toda a ligação que a gente faz, todo protocolo, todo atendimento. Eu queria dizer aqui nessa lista de coisas e-mail, mas não existe e-mail mal existe, né? Em poucas situações existe. Quando a gente vai falar com um saque, por exemplo, o e-mail deles não, tá lotado, você tem que ligar. Eu já fico decepcionado a partir desse ponto. Mas aí a gente pegou tudo e eles demoraram mais de 45 dias enrolando para não entregar orçamento de obra e tudo mais, e a gente questionando, e eles não sabiam explicar o motivo, e dizia, não, daqui a semana que vem você recebe. Aí na ouvidoria, não, agora só daqui a 10 dias você vai ter uma resposta, e nada. Até que a gente chegou na reclamação final, ainda junto à distribuidora, e eles dizem, não, na verdade, acabamos de perceber aqui que você ainda não recebeu o orçamento porque está faltando uma licença ambiental. E aí a gente ficou, licença ambiental? Desde quando a licença ambiental está na lista de documentos que eu preciso para protocolar, para homologar um sistema fotovoltaico? E aí a gente questionou e não tivemos retorno, né? Então a gente pegou tudo isso e escrevemos lá historicamente, com as datas, todo passo a passo, mandamos para a ANEEL, ainda não tivemos retorno. Estou ansioso ainda para saber o retorno deles. Mas aí eu te pergunto, numa situação dessa, licença ambiental? Veja, essa foi nova. A usina provavelmente no telhado, né? Telhado. Área urbana. 0 de licença ambiental, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta.
deixa eu explicar uma E eles alegaram que era uma região com proteção ambiental, mas uma área totalmente urbanizada, sem sentido. Vamos lá, pessoal. Primeiro caso, cada um no seu quadrado, né? Não cabe à distribuidora exigir documentos que não fazem parte do métier dela. E esse caso que você falou, eu tenho alguns exemplos também. Então, por exemplo, a gente foi procurado aqui uma vez por um determinado investidor que já montou sua usina, ficou muito bonita, por sinal, uma usina no estacionamento de um local, tipo um shopping, um supermercado, coisa assim, para vocês imaginarem. Eu não gosto muito de citar os nomes dos clientes, até porque eles não autorizam, às vezes. E aí, o engenheiro dele me liga, né? E foi quando a gente se conheceu. Ele disse assim: Aloysio, precisa de licença, mesmo pergunta que você fez, precisa de licença ambiental? Eu disse: olha, vai ficar onde a usina? Vai ficar no estacionamento, tal. Não precisa. Se você tiver árvore lá, vai precisar de supressão de vegetação, autorização de supressão de vegetação, que é outra coisa. Porque disseram aqui, não sei se alguém queria vender um serviço que não precisava, né? Que precisava de licença. Não precisa. E aí, realmente não precisou. Eu tive um caso agora recente que a distribuidora lá de São Paulo queria que a cooperativa mudasse os quinais dela. E aí, eu estava até num evento também em São Paulo, o cliente me liga e disse: olha, primeiro, distribuidora não é junta comercial. Ela não tem nada a ver com o quinai da cooperativa. A cooperativa está regular, está registrada. Não é para ela exigir isso aí, não. Não faz parte de nada da avaliação por parte da distribuição. Só que isso aqui que eu estou falando, que a gente está conversando, é uma coisa que eu falei aqui em 2 minutos, mas que gera um desgaste muito grande. O cliente me ligou, sabe assim, perto de 7 horas da noite: Aloysio, eu preciso falar contigo urgente. E eu, no nosso meio, não tem muito urgente, né? Assim, não tem ninguém preso, não tem nada. Eu falei: o que é? Não, porque tá pedindo para alterar o KNAI. Não é assim. É a mesma coisa da licença ambiental. Existe aqui no estado, porque, pessoal, a questão da licença ambiental, vamos abrir um parênteses. Você pode ter normas estaduais e municipais. Então, você pode estar num município que o que eu diga pro meu não precisa de licença, mas no teu precisa. Ou então, como você falou, às vezes a usina está dentro da área de preservação permanente. Mas se ela tem 100 kW de potência, talvez os 100 kW fosse fora, não precisava de licença. Então, tem muitas variáveis. Qual é a orientação que eu dou num caso prático? Verifique junto ao órgão ambiental do município ou do estado se precisa de licença ambiental. Mas não é a distribuidora que vai dizer isso. Então, eu acho que aí, parece que para justificar o atraso dela, né? Você não apresentou. E tem um detalhe, aí voltando para o direito de energia. O que é que a lei diz? Que todas as pendências devem ser apresentadas numa única vez. Então, na hora que eu entrei com um processo, e ele diz lá que tem 2 pendências, eu tenho que resolver essas 2 pendências. Não são 2 pendências, mais outra que surgir depois. Aí é direito de energia. Olha que eu não sou nem advogado, mas na reclamação para a ANEEL a gente colocou isso, reforçou esse ponto da 14.300 que trabalha a nosso favor, né? Isso. Porque senão fica esse indo e vindo de coisa, né? Às vezes muda o cara que vai lá fazer a vistoria, acontece muito isso. A pessoa que foi fazer a vistoria deu ok, aí faltou uma coisa. No outro dia vai outro funcionário, tem outro entendimento. Não pode ser assim, é técnico, né? Ou o projeto, ou a execução está feita ou não está. Não é subjetivo. Direito de energia não é subjetivo. Não existe isso. Então, agora, por outro lado, eu acho assim, que eu vejo, quanto mais absurdo uma alegação dessa, para a gente é melhor. Eu gosto porque facilita, né? Facilita. É tão absurdo se pedir algo desse tipo que não tem o que se discutir. Uma usina em telhado, licença ambiental de quê? Então... E aí uma solução que até sugerida pelo cliente final foi pegar, cara, eu já tenho um Habite, então já tá tudo ok aqui com a estrutura, então apresenta isso aqui e resolve. E aí a gente tá em andamento ainda, né, a situação. E se for ainda mais, só para contribuir aí com o caso, pega uma certidão do município de Fortaleza, vão estar Selma, né, se for aqui em Fortaleza,
ou se for no estado do Ceará, Semassa, e que vai dizer que para esse tipo de atividade não é necessário licença ambiental. Perfeito. Por aí. Nesse caso, Luiz, eu queria linkar até com outro ponto, nesse mesmo exemplo que eu dei, mas lá existe ali um contrato, né? Então, por exemplo, eu queria te perguntar sobre modelos diferentes de negócios para alocação de usinas fotovoltaicas. Padrão, e aí eu não sei nem se tem outros, na verdade, né? Eu te produzo uma energia, você tem ali um valor descontado, foi como você apresentou lá no início, mas, por exemplo, nesse caso é um sistema onde o cara faz a alocação e tem direito de compra no final. Isso é comum? Não tanto? O que é o direito de compra? Como que funciona? É comum. As pessoas podem fazer, por exemplo, um contrato de locação com um valor fixo, podem fazer com um valor variável, podem fazer um contrato de arrendamento com opção de compra ao final, né? Que seria parecido com leasing, né, de carros. Só que quando o investidor faz o contrato, às vezes eles até... eu queria fazer um contrato de leasing. Eu disse, olha, leasing você não pode fazer, porque leasing é coisa de instituição financeira. A gente pode fazer um parecido, o arrendamento com opção de compra. Aí essas parcelas, elas podem, dependendo do que o contrato disser, elas podem servir para bater o valor final ou não. Eu posso pagar ali 5 anos e ter um valor residual para adquirir o equipamento, ou então não, tem um valor que vai ser decidido naquele mês para saber se o cliente quer ficar ou não com o equipamento. Tem essas variáveis de valor fixo ou não, a questão do tempo, né? Para o integrador, para o investidor, para o locador, quanto maior o tempo de locação, melhor, mais difícil de fechar o contrato. A gente já comentou isso em outras oportunidades, que o brasileiro ele é muito acostumado com contratos curtos. Então, um contrato que passa de 5 anos, ele já fica meio receoso em assinar, né? Então, tem que se trabalhar isso aí comercialmente, questão do desconto, a questão se vai ter algum tipo de seguro ou não, e a quem cabe esse seguro, né? Quando a usina está na posse do locador, fica dele, porque é interessante quando a gente anda aí por esse Brasil todo e mudam, né, as preocupações do povo. Por exemplo, eu estou em Sergipe, aí a preocupação do cara lá era com a maresia. Aí quando a gente foi para o interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, eu estava numa apresentação lá e uma senhora perguntou, e se cair granizo na placa, quebra? Né? Uma senhorinha lá perguntou num evento que eu estava. E eu achei interessante que eu brinquei com ela e disse assim, senhora, no meu estado, eu brinquei, né? Se mal chove, quanto mais granizo. Aí o pessoal viu, né? Tudo. Mas eu falei, olha, pode quebrar e tudo, mas existem seguros para isso, né? Seguro. Então, cada estado, cada região tem as suas peculiaridades, tem as suas preocupações. Lá em Cascavel, por exemplo, no Paraná, é interessante, eu tinha um contrato e quando eles me apresentaram, se pagava lá o valor em arroba. E eu disse, olha, onde é que eu fiz um contrato desse? Como é que calculo aqui? Vamos transformar isso aqui em real e tudo. Aí eles me explicaram e deu certo. Mas é interessante, sabe? Cada estado tem a sua peculiaridade. É interessante. Só para reforçar, né? Boa parte do papo que a gente bateu agora do meio para o final foi muito relacionada ao lado do investidor, tá bom? Então essas coisas aqui de dificuldades com a distribuidora ou concessionária, certas situações. Então, só para ficar claro, não sei se pode ser que você esteja assistindo aqui agora, seja um consumidor final, né? Então, só para ficar claro, a boa parte do que a gente discutiu foi relacionado ao investidor. Para a gente ir finalizando, Aloysio, do ponto de vista do locatário, tem alguns pontos ali que geralmente ele precisa ficar mais atento ou costuma para ele ser um contrato mais tranquilo, sem ter muito o que fazer? Bom, ele tem que ficar atento, sim, com a questão principalmente de, por exemplo, inadimplência e multa por rescisão antecipada, né? Porque, por exemplo, eu faço um investimento, o locador, né? Ele faz um investimento alto considerando aí um contrato longo. Aí se o locatário fizer o contrato e quiser rescindir antes, provavelmente vai ter uma multa, e não é baixa. Ele tem que atentar para isso. Ele tem que atentar também para a credibilidade do locador, no sentido, estou falando agora para o lado do locatário, né? Tipo, essa empresa já
tem alguma experiência no mercado. Se for possível, não quero ser contraditório, mas tem pessoas que querem ver a usina. Não, como a gente não quer ser contraditório, porque no começo, né, da nossa conversa eu disse que não era necessário. Mas tem pessoas que querem ver a usina, saber onde ela está instalada. Ou então, se por exemplo, num comércio, ele começa a consumir aquela energia, ele quer trabalhar agora no seu comercial, dizendo que usa energia sustentável, então ele quer ir fazer fotos e imagens da usina, né, e tudo. Então, como é uma relação contratual, você tem dois lados, cada um tem que ter seus cuidados, claro, né? E no geral, uma expectativa muito grande, no sentido de que problemas podem ocorrer nesse trajeto, como eu disse, um atraso de obra, um medidor que não contabilizou direito os créditos, pode existir alguns percalços, né? Não é para acontecer, mas podem ocorrer. E aí, se ocorrer, você ter um jogo de cintura para saber lidar com isso. Com certeza o locador, pessoal, e aí eu estou falando para o locatário, o locador não tem interesse nenhum em que a usina dele pare de gerar ou gere menos. Ele vai ser o mais interessado em consertar um equipamento que deu problema, em ajeitar um tipo de aferição de conexão. Por quê? Porque quanto mais gerar, mais ele fatura. Então é uma relação muito ganha-ganha, entendeu? Do locador e do locatário. Eu acho que é uma das relações mais ganha-ganhas que eu já vi. É porque diferente de, voltando lá pro exemplo do começo, né? Se eu te alugo uma casa, a casa é um passivo, né? Então o locador tá ganhando, o locatário, entre aspas, financeiramente falando, ele tá, entre aspas, perdendo. Mas na solar não, os dois estão literalmente ganhando, um é como investidor e o outro como economia, né? Exato. Aloysio, excelente, acho que o papo muito bacana. Só para finalizar, uma pergunta, e essa aqui é bem particular mesmo. Existe uma financiadora, e eu não sei se mais de uma, mas uma o mercado conhece muito, que tem um sistema de que quando eles financiam, se o cliente não paga o financiamento, eles apertam um botão e desliga a produção de energia solar, né? O que isso tem a ver com a minha pergunta de locação? O locador poderia fazer a mesma coisa, né? Pode. Você já tem contratos que já vão nessa linha? Sim. É porque essa situação vem daquele entendimento errado da venda de energia. Por quê? Porque a pessoa pergunta assim para mim, Aloysio, muito comum essa pergunta. Aloysio, se o cara ficar inadimplente, eles perguntam assim, se o cara ficar inadimplente, eu posso cortar a energia dele? É assim que vocês perguntam. Eu posso cortar a energia dele? Eu falei, olha, cortar a energia você não pode, porque você não está oferecendo energia. O que você vai cortar é o envio dos créditos para ele. Por quê? E como é que isso é feito na prática? Apesar de eu nunca ter... Como é que será feito, né? Se isso nunca foi feito. Quando o locatário ele assina um contrato de locação, Pedro, ele assina junto uma procuração para que o integrador possa ir à distribuidora, conectar a usina, mudar a titularidade, fazer todas as tratativas. E essa procuração também vai dar poderes para o quê? Para desconectar. Exato. Então, aí depende do que o nosso cliente quiser. Aloysio, eu quero um atraso acima de 30 dias, um atraso acima de 10 dias, não sei. Mas vamos supor, 30 dias. O cara não pagou, atrasou 30 dias, foi notificado, não pagou, ele vai lá e desconecta a usina do cidadão e já vai, talvez, tentar alugar para um outro, né? Nesses dois casos que eu falei de inadimplência, que a gente está tendo agora, os dois são na Bahia. Aconteceu isso, né? Ele entrou em acordo, o nosso cliente, com o devedor lá, mas desconectou a usina. Então, o corte de energia, eu posso cortar energia. Você pode deixar de enviar créditos. É o corte da entrega do crédito, né, basicamente. E aí isso funciona para geração remota, né? Sim. Então, basicamente, a solução para remota é eu cortar o envio do crédito. E se for, digamos, uma usina ali de vários locatários, você pode só cortar aquele crédito e, de repente, redistribuir para um outro, né? Isso muda o termo de rateio, né? Uhum. Deixa de enviar para aquele cidadão inadimplente. Que, inclusive, a lei até melhorou esse ponto, né? 30 dias. 30 dias. Eu não sei se você já chegou a... Então, compreendendo. Não, né? Eu imaginei. Esse caso, desculpa, Pedro, só para esse caso
da CPFL, está acontecendo isso. A gente tem uma cooperativa lá, que a gente advoga, e ela não está cumprindo o prazo de rateio. Aí começa a criar essas objeções, como eu falei. Tem que apresentar o KNAI, tem que não sei o que, tal. Tudo exigência indevida, e não cumprir os 30 dias. E no caso da locação autoconsumo local, o uso de um equipamento como esse, que desliga remotamente, seria uma possibilidade. Seria uma possibilidade. A diferença que tem, e aí até eu deixo isso muito claro para o pessoal, é o seguinte: é aquele risco, né, que você perguntou no começo. Qual a diferença? Um é o risco. Na hora que eu coloco a placa lá no telhado do cidadão, se ele ficar inadimplente, mesmo que o Aloysio tenha feito o contrato, dizendo que, eu não vou fazer o contrato assim, mas dizendo que o locador pode ir lá e retirar, a gente não pode entrar na casa. Não é tão simples assim, né? Eu tenho que entrar com uma ação judicial, pedir uma liminar de reintegração de posse daqueles equipamentos, subir no telhado, e aí você sabe mais do que eu como é que isso é feito. Não é tão simples assim. Eu acho que a diferença é mais arriscada. É muito mais oneroso. Já vi casos, por exemplo... Agora, tecnicamente falando, Aloysio, em relação a 14300, FIOB e tudo mais, nesse caso, o fato de ser local tende a ter um maior aproveitamento da energia que é gerada, né? Sim. Menos taxas, né? Menos taxas, então tem que ser feito um balanço... Tudo é um modelo de negócio. Eu já vi casos assim, por exemplo, eu ia falar, a pessoa alugou o equipamento que colocou no seu telhado, aí depois ele desistiu de alugar, mas os equipamentos ficam ali e o dono do equipamento aluga para um terceiro. E aluga o telhado do antigo locatário, entendeu? Então, isso é muito legal porque você tem um leque de negócios que podem ser feitos com esses contratos. Por isso que eu falo muito assim, Pedro, não existe receita de bolo. Cada contrato que a gente faz, sinceramente, é artesanal. Claro que eu pego 60% de um contrato anterior, mas tem muita peculiaridade e a gente vai ajustando. Eu até parei porque é muito comum as pessoas falarem assim, Aloysio, quanto é um contrato de locação? Falam muito isso. Eu disse, olha, eu digo assim, não tem um contrato de locação. Eu tenho que ter um contrato e colocar no meu preço, no mínimo umas 2 horas de consultoria para você. Porque eu vou lhe mandar, você vai ter dúvida. Aí vai e volta. A gente vai precisar se reunir. Eu preciso ouvir do senhor o que é cada particularidade, né? Não é uma coisa assim, porque eu digo, modelo de contrato você tem na internet aí. Mas eu acho que não é bom porque não é a mesma coisa para cada um. Às vezes o Pedro fez e aí eu tenho investidores assim, clientes investidores assim, que não é porque ele faz só usina remota que eventualmente ele não possa fazer uma usina junto à carga. Não é porque ele faz só usina para autoconsumo que ele não possa fazer uma com geração compartilhada. Então você pode ter dentro da sua empresa o integrador, ele pode ser o locador, ele pode ser o arrendante, ele pode fazer contrato com opção de compra no final, pode fazer sem, ele pode alugar para o poder público, ele pode alugar. Então tem um monte de leque de negócio que um empreendedor só, no caso vocês aí, pode realizar. Eu fiz agora para esse cliente que eu falei do interior de Alagoas, eu citei aquele exemplo que ele disse que estava indignado com as agências reguladoras, e disse, Aloysio, eu estou investindo agora em contrato de manutenção de usina. E aí a gente elaborou o contrato dele. Então, ou seja, daquelas usinas que foram instaladas, que estão perdendo a garantia, o que é que o pessoal está querendo fazer agora? Uma manutenção. Aí ele faz um pacotão, entendeu? Olha, 4 limpezas por ano e tal, tudo. Intermedia a questão com a seguradora, com os fabricantes dos equipamentos e tudo. Então, quer dizer, é um outro negócio que ele abriu dentro da mesma empresa, aproveitando a estrutura dele, ou seja, reduzindo o custo. E num carro ele está conseguindo fazer a rota com os seus funcionários lá, mantendo a limpeza das placas que ele já vendeu há algum tempo. Então, tendo um pouquinho de criatividade e sempre com muita organização, né, Pedro? Eu acho que volta àquela ideia. É um mercado que, por mais que todas as dificuldades que a gente esteja passando, por conta de mudança regulatória, vai crescer. Total. Acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo mercado de energia solar, que são muitas oportunidades, tem um mundo aí pela frente, muitas, para se trabalhar. Meus queridos, espero que boa parte desse papo aqui tenha respondido a maior parte das suas perguntas. Existem outras conversas comigo e a Aloysio aqui
no nosso canal do YouTube, não deixa de marcar a presença. E olha que hoje a conversa foi tão boa e tão detalhada, vários exemplos, a gente não chegou nem a falar de compartilhada, né? A gente nem tocou no assunto, então fica aí até para um outro momento. Mas se tiver ficado com alguma dúvida, deixa a tua pergunta aqui nos comentários. Eu fico até curioso para saber se a gente não cobriu algo. Eu acho que a gente cobriu praticamente tudo. Luiz, te convido a apresentar aí para a turma um pouquinho dos serviços que você presta, né, no mundo da energia solar, para, enfim, de uma forma mais pragmática, mais prática, a turma saber como que você pode contribuir aí com eles em caso de necessidade. A gente, Pedro, para esses negócios de energia, seja a alocação de usinas, seja a geração compartilhada, né, cooperativas, consórcios e agora as associações, o nosso serviço é o quê? Fazer toda a documentação jurídica, né? Todos os contratos, arrendamento de terreno, arrendamento de telhado, compra e venda de equipamento, revisão dos contratos, tem pessoas que já estão na segunda, terceira revisão com a gente, alocação de usina em si, contratos de investidores, acordo de sócios, toda essa parte jurídica a gente faz, né? Tanto para o integrador, como para o investidor, como para o locatário. A gente já teve clientes que foram, por exemplo, condomínios que querem alugar equipamentos e a pessoa apresentou o contrato e a gente analisa esse contrato. Reclamações junto à distribuidora, junto à ANEEL e até as judicializações, claro, né? Que é a questão jurídica em si. Claro que eu prefiro muito mais que a gente resolva na consultoria do que do contencioso. Mas esse é o nosso papel. Pela agilidade, né? Sim, sem dúvida. Luiz, um grande prazer bater esse papo com você. Para quem nos acompanhou até agora, não deixa de enviar ele para pelo menos 2 pessoas ou 2 grupos teu aí no WhatsApp, que é aquele nosso bom e velho pedágio. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.